Gente, está aqui no estúdio conosco mais uma vez, eu agradeço o médico infectologista, Dr. Jean Gorenchai, para falar sobre um dos remédios que tem sido usado aí em pesquisa para combater o novo coronavírus. Esse remédio mostrou quase 94% de eficácia. É um remédio que combate verme, é isso? Pois é, habitualmente ele tem sido usado com essa finalidade. O que a gente tem observado que alguns estudos, especialmente pela Universidade de Campinas, mostraram que em laboratório, isso não foi ainda uma pesquisa em humanos, houve sim uma redução do número de vírus naquelas plaquinhas que a gente chama de laboratório, aquelas placas que crescem de cultura para vírus. Dessa maneira, o que acabou acontecendo, usando essa medicação, houve uma efetividade erradicando 94% desses vírus no período de 48 horas. Mas qual a relação de tratamento de verme com tratamento de um vírus? Pois é interessante lembrar que essa medicação, ela já foi e vem sendo usado para outros vírus, apesar dela ter uma indicação plena para o caso de parasitas, nós temos o uso de rotavírus, por exemplo, aquelas diarreias graves em pacientes que tenham quadros muitas vezes que fazem o que a gente chama de sepsemia, uma disseminação por esse vírus, tem sim uma boa resposta. Mas também não é motivo para as pessoas correrem à farmácia para tomar já esse vermífugo? De forma alguma, elas não vão e não devem se utilizar dessas medicações, uma vez que elas ainda estão em curso de estudos. As doses não serão essas doses habituais utilizadas com essa finalidade, portanto, antiparasitária. E para que nós saibamos se ela vai ser sim efetiva, se ela vai trazer efeitos colaterais e com isso nós vamos precisar um pouquinho mais de semanas para uma análise mais eficaz. Perfeito, tomara que dê certo, né? Tomara Sem dúvida, que dê certo. Mais uma possibilidade entre as várias que já vêm sendo estudadas e com isso trazendo um alento para o nosso sistema de saúde. Tem pacientes num estado crítico grave que não podem nem ser transportados em ambulância ou helicóptero porque pode agravar ainda mais a situação. Em média, quanto tempo um paciente de coronavírus fica na UTI? Pois é, normalmente são pacientes que demoram muito tempo no respirador. Por volta, a média são 15 dias, podendo muitas vezes passar disso para 3 semanas. É muita coisa. É muita coisa, então você não tem a capacidade de renovar. Então o paciente que entra, ele fica. E a gente tem que lembrar que o período, muitas vezes que ele acaba ficando mais tempo, ele tem risco de fazer também as outras infecções relacionadas à própria o organismo ventilação, dentro de um próprio ambiente hospitalar. Olha, eu vou colocar o Dr. Jean Gorenchai, do Hospital Emílio Ribas, aqui de São Paulo, médico infectologista nessa minha conversa, e também o médico anestesista, Dr. João Bosco, que está aqui conosco, para participar de uma conversa importante, não é? Eu conversava com o Dr. João Bosco essa semana sobre o que pode explicar, não é? Muitos jovens que têm tido coronavírus no estado mais grave. O Dr. João Bosco fez uma colocação que eu acho que vale muito a pena alertar para toda a população do Brasil. Ele que é um médico que está acostumado, não é? A lidar agora com esses pacientes com o novo coronavírus, trata de pacientes, inclusive, em estado grave. Doutor, o senhor teve uma percepção, junto com os seus colegas, muito pertinente sobre o que pode estar levando jovens a estado grave e alguns jovens até não resistindo a essa doença. Bom dia já, 00:07 agora. Bom dia, Bate. Prazer estar aqui falando com vocês. Bom dia ao colega. Realmente a gente conversava durante a semana que os pacientes estão sendo orientados a não comparecer aos hospitais com sintomas leves. Porém, esses pacientes estão ficando em casa, inclusive com a principal queixa, que é a respiratória. Então, a gente começou a analisar esses pacientes graves em UTI, que fora da curva de risco, que estavam demorando demais para ir aos hospitais com a queixa de dispneia, que é a falta de ar, né? Então, quer dizer, o jovem, né, que é saudável especialmente, ele tem esse recado. Olha, né, porque se criou essa história, né, desde o início, por causa do pânico da pandemia. Só procure o hospital se tiver falta de ar. Agora, qual é o ponto da falta de ar, doutor Jean, que o jovem deve procurar o hospital?
Pois é, a gente percebe que, na verdade, a gente tem a maioria dos casos estão relacionados exatamente àquele público. São os idosos, pessoas com problema no coração, no pulmão, ou problema na sua imunidade. E aí a gente está vendo realmente jovens. Isso é natural nas infecções, porque isso se deve muito a respostas individuais, respostas inflamatórias. Dessa maneira, mesmo as pessoas que não façam parte desse grupo que a gente coloca como risco maior, devem estar atentos. Se eu estou sentindo falta de ar, desconforto para ir do meu quarto até a cozinha, se eu sinto pequenos movimentos, um cansaço extremo para tomar banho, quer dizer, isso não é normal. Eu tenho sim que procurar um serviço médico. Ah, não vá porque você vai ter o risco de se expor ao coronavírus. Não, mas é uma situação pontual que faz uma exigência de que as pessoas realmente procurem um serviço médico. Mais do que isso, estou mantendo febre, a febre não melhora com as medicações que eu estou fazendo. Isso é algo que não é normal. Quer dizer, será que além do coronavírus eu não fiz o que a gente chama de infecção secundária, uma infecção por bactéria, por exemplo, uma pneumonia por bactéria? Então, tudo isso merece uma melhor avaliação. O doutor João Bosco, então quer dizer, no seu dia a dia da UTI, muitos jovens já estão chegando até o hospital com o pulmão já bem comprometido, é isso? Exato, a gente conversou durante essa semana de um caso que eu participei e tanto na rede pública quanto na rede privada. É um jovem, 33 anos, que sem comorbidade, porém ele estava há 10 dias sentindo essas queixas. A mãe relatava que era um simples lance de degrau. E durante esses 10 dias ele ficou com os sintomas que foram agravando. Quando chegou no hospital, já foi encaminhado direto para a UTI, passou a triagem, já foi diretamente para a UTI, com essa queixa respiratória, já em uma situação que a gente caracteriza como a síndrome aguda respiratória, né? Perfeito. Olha, serve esse alerta importante mesmo, então, não espere muito tempo, né? Já está sentindo pressão pulmonar, né? Já está sentindo dificuldade mesmo de exercer a sua atividade no dia a dia ali dentro de casa, mesmo se estiver isolado, já procure uma emergência. Doutor João Bosco, muito obrigado pela sua participação, por esse alerta importante. Doutor Jean Gorenchai, mais uma vez, muito obrigado, viu? Isso é muito bom. Um abraço para vocês e é importante a gente só lembrar que 25% de todas as estatísticas de pacientes que estão evoluindo de forma grave e até fatal são pessoas que não tinham absolutamente nada. Eram pessoas abaixo de 60 anos e que não tinham doenças associadas. Então, estejam realmente atentos aos sintomas para que não posterguem a assistência. E vá para o hospital com proteção, né? Com a máscara, né? Porque numa dessas não tem um coronavírus, corre-se o risco de pegar. Então, já vai protegido para não dar problema. Obrigado, doutor. Um abraço. Olha, eu converso. Obrigado, doutor João Bosco, também pela participação.